Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, seguidores da Casa do Pai Benedito, tanto vocês que estão pelo Facebook, quanto os meninos e meninas que estão aí pelo Insta, boa tarde. Você do Facebook, você já viu o tema da live, que é dinheiro na Umbanda, né? Sempre uma enorme polêmica. Vocês aí no Insta saibam que o tema que eu escolhi para falar agora, vamos bater um papo aí de cerca de meia hora sobre esse tema, para que você não caia no barulho de algumas pessoas que falam algumas bobagens aí, internet afora, e para que você também não seja vítima de picaretas que usam do nome da nossa religião para, vamos usar o termo, né, para literalmente pegar o seu dinheiro. Ele não tem nenhuma outra finalidade a não ser pegar o seu dinheiro, tá certo? Pessoal do Facebook, eu estou fazendo essa live com o celular em pé. Eu fiz quinta-feira neste formato e achei que ficou interessante, então me dê um feedback. O que vocês acham? Se fica legal assim, este formato em pé, fica mais fácil para vocês visualizarem uma live, ou naquela maneira tradicional que é postados os vídeos no Facebook, vídeos na lateral. Deixe aí só a palavra está bom, tá bom assim, ou do outro jeito, enfim, coloque aí, assim tá melhor. Isso, Charlene, né? Charlene colocou. O pessoal do Insta é sempre desse jeito mesmo, né? Sempre desta maneira. Eu nunca sei se o logo aqui da casa tá ao contrário, né? Como é que tá? Tá ao contrário para vocês do Insta, para vocês do Face? Tá vendo o caso do Pai Benedito? Ou não, ele tá ao contrário? Ah, legal, o pessoal tá gostando aí. Ficou bom assim? Vamos começar a fazer assim agora, né? O Facebook deve ter mudado aí a configuração dele, porque antes, se você fizesse o vídeo em pé, ele na hora de aparecer para vocês, ele ia ficar de ponta cabeça, tá ao contrário. Então vamos virar, né? Vamos virar, pronto. Agora sim, olha lá. Tá ao contrário, legal. Bom, vamos ao tema de hoje, que é dinheiro na Umbanda, né? Aí, ó, a irmã já colocou ali o tema, se pode cobrar mandala ou não. Vou falar desse tema. Meus irmãos, terreiro de Umbanda, a Umbanda nasceu dentro, vamos falar assim, com uma veia muito forte espírita kardecista católica, ou seja, nasceu ali de conceitos dessas duas religiões, lá com o nosso amadão Pai Zélio, e aí ela foi crescendo, foi evoluindo. Cada terreiro de Umbanda é uma célula única, nem todos os terreiros pertencem a alguma federação, você não é obrigado, né? Na realidade, se você tiver um trabalho aí na sua casa, caseiro, pequenininho, com a sua família, né, você chama seus amigos, seus conhecidos, e ali seu preto velho, seu caboclo baixa, ninguém pode falar que não é terreiro, ajuda pessoas, enfim. O que eu quero mostrar para vocês? Cada tipo de terreiro tem uma necessidade quando nós falamos de dinheiro, e cada terreiro tem uma maneira de se manter, né? E digo para vocês, conheço muita gente no meio da Umbanda, conheço muito terreiro, muitos e muitos irmãos já fecharam suas casas de Umbanda porque não tinham dinheiro para pagar as suas despesas, não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Muitos e muitos dirigentes
perderam a vontade, perderam o ânimo, porque chega no final do mês, tem um monte de conta lá para pagar, né? Um monte mesmo, um monte. Água, luz, aluguel, IPTU, é a vela, é a flor, é isso, é aquilo outro. É uma despesa, gente, um número, dependendo de onde é a cidade, enorme, né? Então, dentro da Umbanda criou-se algumas barreiras, dentro da Umbanda criou-se alguns jargões, dentro da Umbanda criou-se algum tipo de dogma, assim, como que o dinheiro fosse um negócio ruim, fosse um negócio assim que não se pudesse falar. Não, o guia está prestando a caridade, ok, é o guia, né? O guia, você não vai chegar lá na mão do guia espiritual e dar R$100 para ele. Se você já fez isso, se você já viu isso, alguma coisa está errada, né? Mas para aquele guia vir em terra, qual é a estrutura que este guia vem? Então vamos começar desde o micro, ou seja, desde aquele terreiro familiar até um terreiro, vamos dizer, grande, aonde há um movimento de pessoas quase que todos os dias, aonde esse terreiro, na realidade, ele é uma estrutura que envolve muitas pessoas e que atende muitas pessoas. Então, eu vou falar do primeiro terreiro que eu participei. Era um terreiro que era numa sala, né? Dentro da casa da dirigente. Gasto não tinha de aluguel, porque era a casa da mãe. A gente afastava o sofá para lá, sofá para cá, pouquíssimas velas, eventualmente uma oferenda. Então era um terreiro que não tinha mensalidade. Não precisava ter uma mensalidade, porque o gasto era esporádico, mínimo, e mesmo esse gasto mínimo e eventual era compartilhado. Então assim, a mãe fala: olha, nós vamos fazer uma oferenda para a mãe Oxum, para tal pessoa. Todo mundo contribuía com um pouquinho para que pudesse comprar os elementos e ela fazia a oferenda. Então era um terreiro que não tinha mensalidade. Era um terreiro que não tinha o porquê e não tinha necessidade. Era um encontro semanal, né? Às vezes 2 por semana, mas assim, não abalava a estrutura da mãe espiritual, da dirigente. Então, não tinha um porquê de ter uma mensalidade. Todo terreiro começa assim. Eu não conheço nenhum terreiro que já começou gigante. É muito difícil. Todo mundo começa ali na cozinha, no quartinho, na edícula, na garagem, né? Rubens Saraceni dava aula na garagem, meus irmãos, né? Tinha um terreiro lá no porão. Todo mundo começa assim. Mas cada terreiro tem um guia, tem um dirigente, cada terreiro tem um propósito. E às vezes aquele quartinho, aquela sala, aquela lavanderia, aquela garagem não dá mais. E aí é onde muitas vezes há o quê? A migração de algo muito confortável, ou seja, o dirigente está na casa dele, despesa bem pouquinho ou quase zero. E aí nós vamos alugar um lugar, beleza. Alugar um lugar. Nós estamos num país de diferenças de todas as maneiras, culturais, financeiras. O custo de vida aqui em São Paulo é o custo de vida nas outras capitais é outro, pode ser até mais alto, mais baixo. O custo de vida numa cidade do interior pode aparentemente ser mais baixo, mas e a renda dessa pessoa? Será que não é mais baixo? Né? O mesmo
R$100 aqui em São Paulo consegue comprar a mesma quantidade de coisas lá no interior do Nordeste? E como é ganhar R$100 aqui em São Paulo e como é ganhar R$100 aí no interiorzão? Então, é muito difícil você falar em números no Brasil, mas o fato é que quando você aluga um espaço, há uma despesa do aluguel, que aí, gente, eu conheço terreiro que paga R$500 e conheço terreiros que pagam R$12.000 de aluguel. Fique de boca aberta. Há terreiros que eu conheço que pagam R$500 por 50 metros, 70 metros quadrados, e conheço terreiros que pagam R$12.000 por um espaço. Nossa, mas o que é R$12.000? É um estádio? Não. São Paulo, perto de um metrô. Coloque aí em qualquer aplicativo, salão com 100 metros quadrados perto de algum metrô em São Paulo e veja o preço, né? Veja o preço. E aí, tenta fazer uma conta comigo, meu irmão, né? Vamos dizer 500 de aluguel, mais água, luz. Nem vou pôr telefone, que ninguém usa telefone fixos hoje, mas usa internet, né? Sem internet no terreiro, como é que você vai se comunicar com as pessoas? Então, aluguel, IPTU, água, luz, internet, vela. Você sabe quanto gasta um terreiro de vela, né? Eu vou falar, se ele comprar na fábrica. Se ele comprar na fábrica, aqui, por exemplo, eu vou tirar aqui a Casa do Pai Benedito, 8, 13, 15, 17 velas de 7 dias por semana. Vai, vamos botar 20. 20 velas vezes 4, 80 velas. Quando você acha uma vela barata, né, eu vou colocar preço de varejo, você vai achar em torno de R$6. Então 80 vezes 6. Quantos quilos de vela palito se usa para manter uma casa espiritual? Né? Quanto? 1 quilo de vela vem 26 velas. 1 quilo de vela, a preço de varejo, está entre 14, 17, 18 reais. Vai muita vela dentro de um terreiro. E cachaça para colocar na firmeza. E champanhe. Mas champanhe é 15, 20 reais, gente. Dá essa chuva de prata aí, espuma de prata. E pemba, isso, gente. No final do mês, a despesa de um terreiro pequeno, aquele que lá paga 500, né? Somado a tudo isso, eu digo para você que vai se aproximar de mais ou menos R$3.000. Vai se aproximar do terreirinho pequeno, daquela pessoa que saiu da casa dela e foi para algum lugar. Normalmente, quando ela sai de algum lugar da casa dela e vai para um espaço, a média de pessoas que vai com ela é em torno aí de 10 a 20. Vamos colocar 15 pessoas. Um terreiro começa com 15 pessoas. Então nós temos uma despesa fixa todos os meses por baixo de R$3.000, né? Então serão R$3.000 dividido por 15, né? Quanto é que vai dar isso daí? Eu sou ruim demais de cálculo, vou ter que pegar a calculadora aqui, que Virgem Maria. Fazer esse cálculo agora, 3.000, né? Por 15, quanto é que dá aí, gente? Faça a conta aí. Vai dar ruim aí, vai dar ruim. Vixe. Esperando alguém colocar na calculadora aí, porque agora deu uma pane mental. Quanto dá? 20? 20 reais? 200? Ô Ricardo, né? Deu 200. 200. É isso aí. 200 reais.
médium, você vai trabalhar comigo numa casa, nós vamos sair daqui da garagem, médium, e nós vamos alugar um lugar onde o Exu vai vir mais confortável, onde vai estar tudo tranquilo. Só que é assim, para a gente ter esse cantinho, a mensalidade vai ser R$200. Você imagina o que vão ficar falando? Você sabe o que vão ficar falando, né? Vamos dizer que fosse o Cláudio, né? Que estivesse fazendo isso. O Cláudio tá louco, o Cláudio tá doido, o Cláudio tá querendo roubar todo mundo. Que absurdo, né? Ele era tão humilde, tão, nossa, tão, eu amava tanto ele lá quando era aquele cantinho, quando era aquela garagem, né? E aí, o pessoal, e agora que ele alugou isso daí, olha que absurdo, ele tá cobrando R$200 a mensalidade. Era isso que iam falar. Mesmo você pegando todas as notas, planilhando bonitinho, apresentando a diretoria, apresentando todos os 15 ali, mesmo assim as pessoas não iam acreditar que aquele pequeno terreiro custa R$200 de mensalidade. Eu não conheço nenhum terreiro de Umbanda que cobre R$200 de mensalidade. Conheço terreiro de Umbanda que cobra 150, se não subiu, né? Sempre 150. Então, meus irmãos, o terreiro de Umbanda ele não tem renda. E aí eu tô falando daquele que era micro e começou como o pequeno. Vamos falar assim, ele era microempresário e virou um pequeno, né? Só um comparativo, um pequeno empresário. Então ele tem um pequeno terreiro. E aí vamos assim, né? Marcos, vamos dizer que é comércio. Aí tem 15 pessoas lá. Você pode acreditar que dentro das 15 alguém não vai pagar, porque vai ficar desempregado, teve um imprevisto. E, para pagar R$200 de mensalidade, a pessoa tem que ganhar pelo menos, no mínimo, 10 vezes mais. Né? 10 vezes mais. Porque senão vai ficar pesado. Se ela ganhar 1.000, como é que ela vai pagar 200? Não vai pagar. Ou seja, esse terreiro não vai nascer. Ou só nasce quando eu dou a dica. Marcos Adriano está aqui, um monte de gente está aqui, alguns alunos do sacerdócio estão aqui, do sacerdócio 1, e para quem é do sacerdócio 3 já fica a dica. Quando você começa, quando você sai da garagem e aluga seu primeiro espaço, você tem que se garantir em você. Você consegue pagar? Porque senão você vai ficar maluco. Você vai ficar maluco. Como que você vai arrumar dinheiro para pagar o normal, ou todo mês, a despesa? E aquelas mesmas pessoas, aqueles 15 que falaram assim, não pai, vamos lá, eu te ajudo, nós vamos... Ó, eu já deixo aqui claro, tá? Eu estou fazendo esse vídeo, não tô com bronca de ninguém, tá? Antes que fale, não tô com bronca de ninguém. Tá tudo muito tranquilo aqui na casa do Pai Benedito, tá? Graças a Deus nós temos uma estrutura já montada há 15 anos, não é a nossa situação. Tá? Que depois vão falar, nossa, o Cláudio estava nervoso. Não tô nervoso, tô tranquilo, tô super calminho. Amanhã tem a Maci da Manhobá. Eu só tô mostrando para vocês a realidade dos terreiros, para que vocês não julguem seus sacerdotes, para que vocês entendam como é estar deste lado, ou seja, quem é dirigente. Então, aí aquelas 15 pessoas que falaram assim, não pai, não mãe, vamos lá, vamos alugar, vamos isso, vamos aquilo, tamo junto, tô fechado com você, eu vou ali, né, vou contribuir no primeiro mês, beleza, segundo, beleza, terceiro, no quarto deu ruim alguma coisa,
ó, não posso pagar a mensalidade, por quê? Por quê, gente? Porque imprevisto acontece na nossa vida, é um filho que ficou doente, é o carro que quebrou, é coisa que acontece com qualquer um. E aí a primeira coisa que você vai deletar do seu orçamento é o terreiro. Por quê? Porque você sabe que o seu dirigente vai falar, beleza, meu irmão, não dá para pagar, eu vou fazer a minha correria. É isso. É isso. Então por isso que você elimina o terreiro como primeira opção. E aí o seu dirigente vai ficar... Ah, lá o Exu Emojubá, corre a gira, meu compadre, minha comadre, me ajuda, né? E aí vai correr a gira. Só que isso daí não é responsabilidade do Exu, da Pombagira, do Orixá, isso é nossa. Nós que temos que nos organizar. Então, o terreiro de Umbanda, ele vive da mensalidade dos irmãos. Nunca fecha a conta, nunca. Se você, aqui na casa do Pai Benedito, aqui é um terreiro atípico, aqui é um terreiro que se fosse colocar tudo no papel, antes de terminar a planilha eu já ia falar, parou, não quero. Por quê? Aqui nós estamos em um dos bairros mais caros do Brasil. E por que eu estou aqui? Porque aqui é herança familiar da Rose. É uma casa própria, não pagamos aluguel. Porque há um tempo atrás, antes da gente fazer essa reforma aqui, eu falei, Rose, deixa eu correr uma gira aqui, deixa eu dar uma olhada, vamos ver se tem um galpão aqui, alguma coisa, né? E eu dei uma corrida de gira aqui no entorno. Por que no entorno? Porque eu não posso sair daqui do Itaim Bibi e ir para 20 quilômetros. O meu público não vai. E aí eu vi um lugar... Na hora que eu falei que ia ser terreiro de Umbanda, o cara quase que... Ele só faltou falar, some daqui, seu louco. E era 18 mil reais o aluguel mais IPTU. Você não escutou errado. 18 mil reais de aluguel. Atrás da minha casa está o prédio do Facebook do Brasil. Então aqui, se eu fosse dividir aluguel, IPTU, chegou o IPTU aqui, né? Nós pagamos o IPTU. Por mês o IPTU aqui da casa do Pai Benedito é quase 1.200 reais. Então, aluguel, IPTU, água, Virgem Maria, você não tem noção quanto gasta de água aqui. Luz, internet. Se eu fosse pegar tudo isso daí, que ia dar mais ou menos uns 25 mil reais. Dividam aí, 25 mil por 90. Eu acho que agora vai chegar uma galera nova aí na casa, deve ter em torno de uns 90, né? 90 metros. Dividam 25 por 90, para ver quanto é que vai dar a mensalidade, quanto que ia dar, né? Quanto que ia dar a mensalidade para os médios da casa do Pai Benedito? Vamos esperar o resultado aqui. De 25 mil dividido por 90. Ia sair quanto essa brincadeira, né? Por médio. Vamos ver se dá aqui. Se vocês demorarem, eu vou pegar a calculadora para fazer a conta. 277,77. Olha só, saiu quase igual daquele terreiro pequeno. Impraticável. Impraticável, mesmo para o grupo aqui nosso, 277, né? Sabe o que queriam falar do Cláudio Ricumini? O Cláudio Ricumini está louco, ele cobra R$ 277 de mensalidade. Que absurdo, né? Ele era um cara tão humilde, isso, aquilo, outro, e é isso que iriam falar. A mensalidade da casa do Pai Benedito é de R$ 94. Para muitos,
para muitas pessoas é alto. Para muitas pessoas, né, a nível Brasil, R$ 94,00 eu acho que é um pouquinho menos de 10% do salário mínimo. É muito, muito. Aqui na casa do Pai Benedito nós temos uma norma: pensionista não paga, né? Quem é pensionista, quem é aposentado não paga, quem é desempregado não paga, mas também não vai ficar eternamente desempregado, né? Se está desempregado eternamente, precisa contribuir com alguma coisa. Tem muitos, os alunos do desenvolvimento pagam metade. Por quê? Nós não temos o aluguel. Ah, Cláudio, sobra dinheiro? Todo terreiro tem que sobrar um pouquinho por mês, né? Todo terreiro tem que sobrar uma poupancinha por mês. Então aqui às vezes sobra um pouquinho. Por que que sobra um pouquinho? Porque todo mês queima uma lâmpada, tem que mexer na porta, deu problema ali, deu problema colar, chama o marceneiro, chama o cara, chama o pintor, chama o cara do telhado. Hoje mesmo choveu, tinha uma pingueira ali, ó, tá pingando, né? E não sei o que. Ou seja, o terreiro ele tem que ter uma poupancinha. Quantos terreiros de Umbanda tem uma poupança? Poucos. Poucos. Quebra um vidro, um Deus nos acuda. Então, eu estou mostrando para vocês como é um terreiro de Umbanda normal, que vive da vive da contribuição dos seus médiuns, né? Vive da contribuição dos seus médiuns e da assistência. Só que o dirigente de Umbanda, ele foi ensinado que é muito feio pedir dinheiro. E não é feio. É feio fazer igual alguns fazem por aí, falando assim, o orixá, né? Eles não usam a palavra orixá. O orixá só vai te ajudar se você mostrar a fé através de dinheiro. Nenhum sacerdote de Umbanda decente fala um negócio desse. Mas todo dirigente, antes de começar o trabalho, deve expor para a sua comunidade que ele está ali sentado, que tem água, que ele tem um banheiro, que ele tem isso, tem isso, tem isso, e isso custa. E que é muito bem-vindo a contribuição dele, que vai ajudar bastante, que ele não vai ser atendido diferenciadamente, que ele não vai ter uma prioridade, que o orixá não vai abençoar ele mais do que porque ele botou R$100 lá e o outro botou nada, mas que se ele puder contribuir com 50, o outro com 10, o outro com 5, o outro com 2, nossa senhora, no final do dia você soma tudo isso, você já paga uma água, já paga uma luz, já compra um marafo para colocar na firmeza, já faz isso, faz aquilo. Então o dirigente de Umbanda precisa, porque nós temos aqui as turmas de preparação sacerdotal, eu sei como é ver os meus irmãos de fé ali, ó, ralando, e faz bingo, e faz isso, e faz aquilo outro para manter o terreiro. Isso eu estou falando dos terreiros normais. E os terreiros comerciais? Vocês sabem o que é um terreiro comercial, meu irmão? Terreiro comercial é aquele terreiro que vive de trabalho. Esse daí tá tranquilo, esse daí não tem problema de dinheiro, né? O que é um terreiro comercial? Você vai lá na gira, o guia olha para você e fala assim, ó, tem 50 guias em terra. Ele fala assim, não, seu caso é muito difícil. Então agora, gente, eu vou fazer parei o terreiro normal. O terreiro que vive da contribuição da assistência, que vive da contribuição dos seus médios. É o que mais existe no Brasil. E é o que mais sofre dificuldade, né? É o que mais sofre dificuldade.
Aqui, ó, o meu irmão tá lembrando aqui que tem que pagar a curimba. Em muitos lugares do Brasil, quando o terreiro não tem uma curimba, ele precisa pagar para que essa curimba vá tocar no terreiro. É como se fosse assim, está contratando um profissional para ir lá tocar, ainda tem que pagar. E aí, às vezes, a pessoa tem que viajar, né? Tem que isso, tem aquilo. Então, passamos de um terreiro normal, que pratica caridade, que dá seus pulos, que vive da doação, da sua consulência e da mensalidade dos seus médios. E médium precisa, tem que pagar mensalidade. O terreiro não é só do dirigente, é de todos. Se você tem uma adversidade, ficou desempregado, alguma coisa, você contribui de uma outra maneira, mas todo médium precisa contribuir com o seu terreiro, de alguma forma, e principalmente da forma financeira, caso ele possa, porque ele faz parte daquela estrutura. Terreiro comercial. O que é o terreiro comercial? É o terreiro que vive de consulta, que vocês devem conhecer aos milhares por aí, né? Tá lá o corpo mediúnico. E aí eu vou dar uma dica para você saber como que é esses terreiros, e você já vai ver de cara. É aquele terreiro, e a primeira vez tem que passar com o pai. Tem 30 médios num terreiro, e aí tem 50 pessoas que é a primeira vez, só passa com o pai. Fica esperto. Aquele terreiro que tem um monte de gente lá, tá lá um monte de gente trabalhando, ou seja, toda uma egrégora, toda uma egrégora de pessoas, e nada ali pode ser resolvido, nada, absolutamente nada. Um simples sofredor, né? Que é a coisa mais simples de encaminhar, só pegar uma vela, levantar, clamar ao Pai Obaloaê, que aquela vela cure, regenere, ilumine, encaminha aquele irmão, coisa mais simples. Ele fala, não, você está com um caso muito difícil, precisa vir um outro dia. Aí você vai lá o outro dia. Aí lá no outro dia, todo mundo está desgraçado, todo mundo está ferrado, todo mundo precisa de fazer 1 milhão de coisas. E esse 1 milhão de coisa custa 3, 4, 5 mil reais. Coloque aí, pessoal do Facebook, do Instagram. Você já viu o terreiro assim? Ai, Pai do céu, tá cheio, infelizmente. Terreiro comercial, ou seja, muitos deles usam a palavra cliente, não usa consulente, não usa assistido, não usa irmão, falam na cara, cliente. Você já viu terreiro assim? Infelizmente é o que mais tem no Brasil, né? Tá assim, ó. Esse terreiro tá tranquilo, não tem problema com o dinheiro. Esse terreiro não faz bingo. Esse terreiro, o dirigente não fica enchendo o saco dos médios. Esse terreiro, o dirigente não fica mandando o zap que nem eu mando, né? Mando. Se não pagar a mensalidade, eu mando lá. Meu irmão, minha irmã, sua mensalidade desse mês está aberta. Por favor, quitar a sua mensalidade. Então esse terreiro, tranquilo. Não tem problema de dinheiro, né? Não tem problema de dinheiro. Porque o pai, a mãe, vive de trabalho espiritual. De todos os tipos, né? Porque a pessoa, quando ela entra nesse barco, ela vai fazer de tudo. Esses são os terreiros comerciais que estão cheios por aí. Vive de trabalhinhos, de trabalhões, né? E qual outro tipo de terreiro que existe, gente? O terreiro aonde eu no caso, entramos. Terreiro, templo, escola. Terreiro aonde nós cobramos por aulas para quem pode pagar. Por que cobramos? Porque fazemos um trabalho
diário, não é um tempo livre, não é numa hora vaga, não é eu já cheguei do trabalho, agora eu posso dar aula. Até dá para fazer assim. Eu fiz isso por muitos anos. Entre 2006 até 2014 eu me dividi entre a minha profissão normal, vamos dizer assim, de supervisor de operações de um grande shopping aqui de São Paulo, e trabalhava lá à noite e dava aula. Só que eu dava muito menos aula do que eu dou hoje. Então existe os templo escola que não vivem de trabalho, que recebem a contribuição dos seus médiuns e que são lugares de ensino, aonde você, para ensinar, você tem que estudar. Você, para ensinar, você tem que se preparar. Tá aqui a Márcia, é membro da nossa casa e é professora aí de um monte de coisa, né, Márcia? Qualquer professor, para dar uma aula, ele tem que se preparar. Então não é simplesmente, vou lá e vou dar aula. Amanhã tem aula da nossa mãe Obá. O dia inteirinho eu vou falar de Obá. Significa o quê? Hoje eu me concentrei, eu já me planejei mentalmente o que eu vou falar, o que essa turma especificamente precisa, porque eu conheço a necessidade da turma. Ou seja, a pessoa que se propõe a ensinar é um trabalho. Sendo um trabalho, ela tem que ser remunerada de acordo com o que o trabalho pede. Então, quando as pessoas falam assim, que absurdo cobrar pela uma aula. Quanto tempo da minha vida eu levei me preparando para poder dar uma aula? Muito tempo, muito tempo. Não foi 2 anos, 3 anos, 4 anos, muito tempo, meu irmão. Eu vivo 24 horas isso aqui, porque até quando eu tô dormindo, o pau tá comendo lá. Eu acordo de manhã, normalmente eu acordo 8, às vezes um pouquinho mais tarde, 9, às vezes um pouquinho mais cedo, 7. E das 7 da manhã à meia-noite, Umbanda, 24 horas, respondendo mensagem, falando com o aluno. Quem já mandou uma mensagem para mim sabe que raramente eu demoro mais do que um dia para responder. Então hoje existe muitos, graças a Deus, muitos colégios de Umbanda, muitos lugares de ensino e, vamos dizer, o Colégio Mãe, Colégio Magno de Umbanda, Pai Benedito de Aruanda, onde Mestre Rubens administrou por muitos anos, ainda está lá, com a Mãe Alzira. Para que você possa se dedicar 24 horas por dia, você precisa manter a sua família. Então o terreiro, o colégio, lugar de ensino, ele é diferente, muito diferente daquele terreiro dentro da casa. Então por isso que há a mensalidade dos cursos. Porque na hora que eu estou ensinando uma pessoa que não é da minha corrente, não é da minha casa, ali eu estou fazendo o meu trabalho como uma pessoa, como um profissional qualquer. Se fosse todos os médiuns da minha casa dentro do desenvolvimento, aí eu não poderia cobrar. Não poderia, porque é o meu dever ensinar aos médiuns da minha casa o que é a religião. E é o dever desses médiuns contribuir para que a casa exista. Então hoje eu trouxe uma reflexão para vocês, porque às vezes você escuta um negocinho de lá, um negocinho de lá, um negocinho de lá, né? Às vezes quando entra esse tema em grupos de Umbanda, eu só olho, eu nem entro, né?
Uns, muito coerente, concordo que todo terreiro deve ter uma mensalidade e cada terreiro tem uma necessidade. E às vezes aquele terreiro pequenininho nem mensalidade precisa. O que eu acho normal de uma mensalidade de um terreiro de Umbanda, meu irmão? Eu acho normal, no mínimo, de 50 para frente. Porque mesmo um terreiro pequenininho, com 40 reais, né? Eu vi terreiro aí com 20, 10, desculpa, isso não é mensalidade. 10 reais, o que compra 10 reais? Né? Uma vela de 7 dias, sobra ali uns trocadinhos. Quase nada. Então, meus irmãos, quando você observar um terreiro, observe isso. Ele vai ter dessas características. Ele é um terreiro pequenininho, quase não vai ter problema ali de dinheiro. Alugou, ele tem gasto. Ele precisa de ajuda, e muita ajuda. É um terreiro maior, é um terreiro, um templo. Aqui, muito do que fosse pegar só a contribuição dos médios, mesmo sem como diz assim, sem o aluguel, muitas vezes não sobra, falta, eu tenho que colocar da minha parte. Então são tipos de terreiros diferentes. Então quando você fala em dinheiro na Umbanda, cuidado, você pode estar falando uma bobagem, né? O dinheiro não existe, Umbanda é caridade. Lógico que é caridade. Se você ver um guia cobrando atendimento, tá errado. Tá errado o guia cobrar. Agora coloque aqui para mim. Você acha errado um terreiro que paga aluguel, que isso, que aquilo outro, que tá ali numa despesa ferrada, ele cobrar uma entrada simbólica de 5, 10 reais? Você acha errado? Eu não acho. Eu acho certo, eu acho justo. É justo, é limpo. É bonito ele falar, meu irmão, aqui tem uma entrada simbólica de 5, porque 5 reais é simbólico. 5 reais, porque 5 vezes 50 já vai ajudar nas despesas. E aí quando alguém coloca na internet, nossa, aquele terreiro está cobrando 5 reais de entrada, que absurdo! Você já perguntou para ele qual é a necessidade? Né? Qual é a necessidade dele? Respondendo uma pergunta que foi lá no comecinho, nem sei se a irmã ainda está online. Magia divina pode cobrar alguma coisa? Pode. É só você ligar lá no Colégio de Magia e falar com a doutora Miriam que ela vai falar. Pode. Quanto? O justo. Qual é o justo? Eu acho que o justo em um atendimento com a magia divina nunca deve ser superior a 100 reais. Não. Eu acho que entre 50 e 100 reais é o justo. Talvez explodir nos 120 reais quando esse irmão mago está ali num centro holístico, ele vai dividir com a pessoa, né? Então pode-se cobrar a magia divina. Existem 2 graus da magia divina que não se pode cobrar, que é a magia divina do Orixá Exu e a magia divina das 7 oferendas sagradas. Eu vi Mestre Rubens dar essa orientação, ninguém me contou, eu vi. Então, eu fiz todos os graus da magia divina. Ele nunca foi contra aquele irmão que faz uma mandala de pedra, de erva, disso, daquilo, de cobrar alguma coisa. Mas, se você cobra, você tem que ser bom. Eu falo isso para os meus alunos. Tá aqui o Rodrigo, acabou de fazer a magia das 7 chamas conosco. Lembra, Rodrigo, que eu falei isso? Cobrar? Você pode cobrar, só que para cobrar você tem que ser bom. Antes de você cobrar, você tem que ralar, queimar a vela, treinar muito, saber fazer as 7 chamas ali de cor salteado. Aí você pode cobrar. Enquanto você está ali mal treinando, fazendo ali, queimando as velinhas, tá treinando? Não. Cláudio, você já cobrou pela magia divina? Não, eu não tenho necessidade. Não tem necessidade porque o meu foco é ensinar pessoas. Cláudio, você atende particular? Nunca.
Eu converso com alguém ali antes da aula, não atendo particular assim, não cobro consulta, converso, bate papo, esclareço as dúvidas pelo WhatsApp, mas não tem consulta particular comigo, né? Então, meus irmãos, esse vídeo foi para deixar você sintonizado nessa questão de dinheiro, tá certo? Pessoal do Facebook, depois que fechar o vídeo, vai lá, cola o link, manda para o seu pessoal do seu terreiro, né? Manda para o seu pai de santo, que eu acho que ele vai ficar feliz da vida com esse meu vídeo, né? Ele vai falar, nossa senhora, esse Cláudio aí está me ajudando. Manda no seu grupo do seu terreiro, para que os seus irmãos de fé possam entender essa dinâmica. Possam entender essa dinâmica. Muita gente critica, irmãos. Aqui na Casa do Pai Benedito, o nosso preço do nosso curso é R$ 104,00 o desenvolvimento, 124 o sacerdócio. E aí eu vejo muitos irmãos criticarem assim, nossa, existe aquele cara que ele cobra 250, existe aquele outro que cobra não sei quanto. E aí às vezes a pessoa, Cláudio, por que o outro cobra isso e você cobra aquilo? Eu vou falar, pergunta para ele por que ele cobra aquilo. Você já perguntou a despesa dele? Né? Cada um tem uma despesa. Existem terreiros que têm vários funcionários, não é assim colaborador, voluntário, funcionário. Que tem que pagar, que isso, que aquilo outro, tem toda uma despesa. Então, quando nós falamos em preço de curso, não dá para falar assim de uma igualdade, né? Por exemplo, tem um monte de gente que fala, Cláudio, vem dar um curso aqui no Rio de Janeiro. Beleza, vou dar um curso aí no Rio de Janeiro, um workshop. Vamos pegar um exemplo. Vamos alugar um lugar aí por um dia, né? Vamos pegar um salão de um hotel, vamos fazer um workshop e tal. Tem toda uma despesa, tem um avião, tem que ir, arroz e isso e aquilo. Normalmente, quando eu vou dar um curso em outro lugar, que nem em Porto Alegre, que eu já fui, em Caxias, que eu já fui, vou agora dia 15 de março aqui pertinho, São José dos Campos. Em julho vou lá em Salvador. Tem toda uma despesa, avião, hotel, final de semana todo. Como é que vai cobrar R$20 tudo isso? Fala pra mim, fala a mágica aí, né? Fala a mágica, fala disso. É lógico que um curso, quando a pessoa tem que se deslocar, vai ser mais caro. É isso, meus irmãos. Eu queria deixar esse vídeo, né? Eu pensei assim, vamos fazer um vídeo aí para as pessoas sintonizarem, né? Repito, não tá tudo tranquilo aqui na Casa do Pai Benedito, antes que as pessoas falem, mas eu queria mostrar para vocês que o dinheiro é necessário dentro do terreiro de Umbanda, senão o terreiro de Umbanda fale. Fale. Há pouco eu postei no IGTV aqui do Instagram, no Facebook, eu postei um vídeo falando da magia divina da Sete Chamas Sagradas, magia divina dos Sete Portais. Sim, Wellington, vou aí em Salvador, no terreiro da minha queridona Luciana Guimarães, terreiro Flecha Aruanda, tá? É só procurar aí na internet Flecha Aruanda, que é o terreiro da Lu. Minha Lu, amanhã a Lu vai estar aqui. Você imagina só, a Luciana vem todo mês de Salvador para cá, uma despesa danada. Marcos Adriano sai de Cruz Alta para vir estudar aqui em São Paulo. Um monte de gente viaja. Aí depois essas pessoas vão replicar esse sistema de colégio que eles aprenderam aqui, que eu aprendi com o Rubens. E aí a Luciana chega lá em Salvador e fala assim, olha, o curso vai custar 150. Que absurdo! Quanto custa 150? Eu, se eu fosse ela, falava assim, sabe o que você faz? Pega o avião, vai lá em São Paulo e vai lá estudar com o Cláudio lá. Vamos ver se você não vai gastar mais. Então, gente,
Bom senso quando se fala em dinheiro dentro da Umbanda. Magia divina das sete chamas. Quer aprender a magia divina? Não sabe nada? Quarta-feira começamos um grupo, só que você precisa de um link para fazer a inscrição. Se você tem dúvida, veja o IGTV que eu acabei de fazer, veja o vídeo que eu acabei de fazer aí, tá certo? Se você já é mago das sete chamas, pode vir fazer reciclagem gratuitamente aqui na Casa do Pai Benedito, tá? Entre em contato, só para não lotar demais, venha fazer uma reciclagem gratuitamente. E você que quer estudar um outro grau, Magia Divina dos Sete Portais, também começando no dia 12, tá bom? Também precisa de um link para se inscrever. Que mais que a gente tem? Teologia de Umbanda tá aí no nosso site de ensino EAD, casadopaibenedito.eadbox.com. Desenvolvimento mediúnico, estamos formando a turma de maio. Você que quer estudar, quer se formar, quer aprender o que é Umbanda, quer abrir a sua mediunidade, em maio vai abrir uma turma, terça-noite. Venha fazer parte, manda uma mensagem, deixa aí no inbox, deixa um direct aí que a gente conversa. Sacerdócio, Cláudio, sacerdócio, ontem eu fiz um balanço, tem 4 vagas, né? Então, se você tem interesse de entrar na turma de sacerdócio deste ano e na realidade do próximo ano, porque próximo ano não tem turma de sacerdócio, tá? Se tiver, vai começar lá em novembro. Para começar em novembro, vou deixar lá para o outro ano. Tem 4 vagas, né, da turma de sacerdócio, só que essa turma tem pré-requisitos. Tem que ser médio de incorporação, mais de 2 anos, ter feito a teologia. É isso, meus irmãos. Eu acho que quem é médium pode ter visto uma visão diferente. Quem é dirigente deve ter falado, graças a Deus, esse Cláudio falou isso. Pense bem antes de julgar o seu pai, sua mãe espiritual. Poucas pessoas durante esses anos que eu tenho terreiro chegaram em mim e falaram assim, Cláudio, você está precisando aí de uma ajuda financeira para o terreiro? Poucas pessoas, né? Então as pessoas estão preocupadas se o terreiro tem dinheiro, se o terreiro não tem dinheiro, se o terreiro vai... Ele quer chegar na hora da gira, tá todo mundo tudo limpinho, arrumado, flor no altar, tudo cheirando cravo, arruda, alfazema, tudo tranquilo. Só que para isso tudo precisa comprar. Tá certo, meus irmãos? Só para finalizar, porque ele entrou aqui na live, Gils Curimba, temos algumas vagas ainda para a próxima turma de Curimba. Se você quer aprender a tocar e cantar com o Gilson, nosso ogã-chefe aqui da Casa do Pai Benedito, aulas aos sábados das 11 às 13, entre em contato que eu te mando aí todas as informações para que você possa aprender e levar aí para o seu terreiro essa maravilha. Beleza, meus irmãos? Espero ter contribuído para que você possa entender o que é Umbanda deste lado, né? Para o guia vir em terra, para o caboclo vir, para o Exu vir, precisa de um monte de coisa. Precisa de um monte de coisa que às vezes as pessoas leigas e às vezes até o filho de fé não sabe que existe. Beleza? Muito, muito obrigado. Valeu, grande abraço, grande axé. Até mais. Vocês do Facebook, eu encerrei aqui com o pessoal do Instagram, compartilha agora, compartilha depois, e depois que fechar, depois que às vezes demora alguns minutinhos, ele aparece aí no Facebook, pega o link, cola, bota lá no grupo do seu terreiro, coloca lá o tema, né? Pai Cláudio falando de dinheiro dentro do terreiro. Talvez vai dar uma situada nos seus irmãos de fé aí, beleza? Grande abraço para vocês, valeu, até mais.